Livro terceiro, Morena. Item 2, o alazão. A moça, erguendo os olhos, viu sobre o alto de uma pequena coxilha, ao lado do caminho, assomar um cavalo. A formosa estampa se debuxa contra o azul diáfano do horizonte, como uma estátua de bronze sobre o alto pedestal. O porte é majestoso, a atitude briosa e arrogante, com a fronte erguida coroada pela crina soberba que o vento agita como a juba do leão. O altivo corcel lança pelo vale um olhar sobranceiro. A mão esquerda finca na terra, como jarrete de aço estendido, enquanto a destra, batendo a miúde mascadente, escarva ligeiramente o chão. A roupagem é do mais puro e brilhante alazão, sobre o qual destaca a seda opulenta das crinas e da longa cauda, bem como a orla de branco arminho que cinge-lhe a raiz do casco, de rijas tapas, fino e bem copado. Outrora, os mestres da nobre arte da gineta acreditavam que dos 4 elementos da natureza derivavam as cores predominantes da raça hípica, e daí tiraram indícios a respeito das qualidades e defeitos do animal. Assim, o preto indicava a terra, o branco, a água, o castanho, o ar, e o alazão, o fogo. Quem visse o lindo ginete, cujo pelo cintilava com os raios do sol, acreditava que realmente aquele soberbo animal tinha nas veias o fogo que dardejava na pupila negra, e cujo fumo resfolgava dos grandes alentos na respiração ardente. Os hipogrifos que combatiam entre as chamas deviam vestir aquela auréola esplêndida que envolvia o brioso corcel. Tinha esse cavalo os traços que entre os árabes indicam um animal de fina raça. Cabeça pequena e descarnada, fronte larga alçada com ardimento e nobreza, grandes e proeminentes, os olhos límpidos que afrontavam o sol, e tocando-se nas extremidades, o pescoço largo e na volta garboso, como o colo do cisne, as pernas delgadas e nervosas, mostrando no enlevo dos músculos sua firmeza e elasticidade. O peito amplo e vigoroso, a anca redonda, mas fina, os flancos delgados, esbeltos e flexíveis. Não pertencia, porém, o corcel à aristocracia hípica do Oriente. Era um selvagem americano, um filho dos Pampas. Viera das tropas brávias que povoavam as estepes do sul. Provinha dos baguás que montavam os caicurus. Tinha melhor genealogia que as caudelarias dos califas. Descendia da natureza virgem, nascera no deserto. Não recebeu a América do Criador as 3 raças de animais, amigos e companheiros do homem? O cavalo, o boi e o carneiro. Este fato, que à primeira vista parece uma anomalia da natureza, revela ao contrário um desígnio providencial. Regenerar é a missão da América nos destinos da humanidade. Foi para esse fim que Deus estendeu de um polo a outro este vasto continente, rico de todos os climas, fértil em todos os produtos, e o escondeu por tantos séculos sobre uma prega de seu manto inconsútil. O gênero humano pressentiu esta alta missão regeneradora da América, dando-lhe a designação de Novo Mundo. De efeito, é nas éguas lustrais do Amazonas, do Prata e do Mississippi que o mundo velho e carcomido há de receber o batismo da nova civilização e remoçar. Para não exaurir, mas concentrar a seiva exuberante da terra virgem, despovoou ao Criador daquelas raças nobres, que ela estava destinada a rejuvenescer. Mas apenas a semente caiu na vigorosa argila que a esperava. Desenvolveu-se como uma poçança formidável. Como ao homem europeu e a todos os animais domésticos que formam a família irracional, como a todos os produtos úteis do velho continente, a América adotou o cavalo, mas a este parece que o concebeu no seio do deserto e o fez selvagem de seus pampas. Tem o potro americano sobre o potro árabe a grande superioridade da natureza. A liberdade é força e beleza. Nem há no mundo outra nobreza real e legítima senão essa. A elegância da forma, a altivez da expressão, a coragem, o pundonor e o brilho,
São donaires que ao homem, como ao cavalo, dá a consciência de sua liberdade. Do espartano que ainda hoje nos enche de admiração como exemplo de seu heroísmo e sobriedade, fazemos o maior elogio nesta frase. Era um cidadão livre. Daquele brioso cavalo que se podia dizer da mesma forma para exprimir com eloquência a sua formosura e nobreza, era um corcel livre. Nenhum homem o escravizara jamais. Nenhum se atrevera a castigá-lo. Era indômito ainda como no tempo em que percorria os pampas nativos. Mas o potro selvagem tinha um amigo, quase um pai, a quem o ligara um profundo sentimento de gratidão. E daí, sem dúvida, lhe provinha a altivez e majestade que ressumbrava em seu porte. O contato da nossa raça desvanece no animal o espanto selvagem que sente ainda o mais intrépido na presença do rei da criação. A amizade do homem inspira, sobretudo ao cavalo, uma emulação generosa, um heroísmo admirável. O Bucéfalo de Alexandre, o Morzelo de César e o Aurélio do rei Dom Rodrigo foram dignos dos heróis a quem serviram. Não tivera a moça tempo de admirar a linda estampa do alazão, porque apenas se desvaneceu ao longe o eco do relincho. Ele desceu a coxilha disparada e, atravessando a estrada, sumiu-se por detrás de uma restinga de mato. Aí encontrou outro animal, no qual era fácil reconhecer a morena, pelas formas esbeltas e elegantes, vestidas da linda roupagem baia. Fora ela que chamara o filho. Pouco depois apareceram o Morzelo e o João, nossos antigos conhecidos que tinham seguido de perto Juca. Todos juntos se aproximaram do lugar onde estava o canho deitado sobre o pelego, à sombra de uma árvore. O gaúcho não dormia, mas tinha os olhos fechados e o rosto coberto com a aba do poncho. Parecia prostrado pela fadiga. Tinha feito em 2 semanas mais de 200 léguas. 15 dias antes, estava em Camaquã quando recebeu um recado de Bento Gonçalves, que o chamava a toda pressa. O coronel lutava com um acesso de cólera terrível. Cruzava o aposento de uma a outra banda, trovejando como um temporal desfeito. Por quem me tomam eles? Pensam que admito semelhante loucura? Estão enganados. Tinha que ver que eu fosse por minhas mãos a entregar o continente ao mazorqueiro. Manuel, surpreso daquela agitação, esperou que o coronel se percebesse de sua presença. Ah! Estás aí? Bento Gonçalves foi a uma banca onde estavam emassadas algumas cartas que ele acabara de escrever. Monta o cavalo, Manuel, e não pares enquanto não estiveres entregues todas estas cartas. Começarás pelo Rio Pardo e acabarás em Alegrete, na estância do coronel Bento Ribeiro. Aí poderás descansar. Tens 2 soberbos corredores, o Juca e a Morena. És o primeiro peão que eu conheço. Se não deres conta da mão, ninguém mais o fará de certo. Fique descansado, meu padrinho, disse o gaúcho. E partiu. Na véspera passara por Bagé de volta de sua comissão. Tomara a estrada de Piratinim por um atalho, deixando Erval à direita. E fizera ali uma parada, contando chegar à vila por volta da noite. Os animais pararam a olhar afetuosamente o gaúcho. Porém, o Juca mais afoito chegou-se perto e farejou-lhe o rosto para ver se dormia. Ou talvez para avisá-lo que era tempo de pôr-se a caminho. Habituado a estas familiaridades, Manuel descobriu o rosto e correspondeu ao afago do alazão, puxando-lhe carinhosamente a orelha. De repente ecoou pelo campo um grito no meio de confuso tropel. Erguendo-se rapidamente, viu o gaúcho alguns animais de carga a correr pela várzea. E mais longe uma mula corcoviando para arrojar de si a moça que a montava. Um preto se lançara com a intenção de tomar-lhe o freio. Porém, o animal furioso o tinha arremessado ao chão. Quando o alazão passara pelo caminho a todo galope, acudindo ao chamado da morena, uma tropilha que seguia o mesmo caminho dos vindantes se espantara. As bestas retrocederam de corrida. O rumor dos outros que cobriam a bagagem ainda mais exasperou a mula, que tomando freio disparou. Apesar de todos os esforços da gentil cavaleira. Com o pescoço enroscado, o queixo fincado aos peitos e o corpo encolhido, a mula assanhada dava saltos e corcovos terríveis.
Ora contraía-se toda e logo distendia-se no arremesso, forcejando para romper os arreios que a ligavam. Catita, porém, não perdia o equilíbrio e fustigava com o chicote a cabeça do animal. Entretanto, aos saltos, a mula afastava-se da estrada. Na direção que ela seguia, o terreno elevado e pedregoso formava uma barranca sobre a charneca ou tremedal. Aqui na província dão o nome de sanga. Se a moça não conseguisse domar o animal, o que não parecia provável, na carreira cega em que ia, a catástrofe seria inevitável. Tudo isto passara rapidamente aos olhos do gaúcho. Compreendendo o perigo que ameaçava a moça, ele não teve tempo de refletir. Passou a mão ao laço atirado sobre a grama junto aos arreios e saltou no costado do Juca.